Olá, queridos, quero cumprimentá-los com a graça e a paz do Senhor Jesus. No programa de hoje nós vamos dar início a uma série onde vamos tratar de princípios poderosos para a oração eficaz. Vamos tomar por base um texto de Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. E queremos extrair desse texto das Sagradas Escrituras alguns princípios que, se observados, sem dúvida alguma, vão tornar a sua, a minha, a nossa oração mais eficaz. A palavra do Senhor registra as palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Anani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, isso é Neemias dizendo, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos, que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo dia e noite diante de ti em favor de teus servos, o povo de Israel. Confesso os pecados que nós, é Neemias dizendo, os israelitas temos cometido contra ti. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que destes ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a ele, a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Na época, Neemias diz, eu era copeiro do rei. Neemias, capítulo 1, versos de 1 a 11. Concluída essa leitura de Neemias 1 a 11, queridos, nós queremos então extrair os princípios poderosos para a oração eficaz que encontramos aí nesses versículos lidos da Palavra de Deus. Quero, antes, porém, fazer uma contextualização histórica desse momento que Neemias vive. Jerusalém, querido, se tornou capital de Israel por intermédio de Davi, o segundo monarca daquela nação, daquele povo. E isso em 1003 a.C. Davi reinou por 40 anos e foi sucedido por Salomão. Salomão, seu filho, tornou Jerusalém o centro religioso do império, pelo fato de construir lá o templo. Não só isso, Jerusalém transformou a cidade em uma próspera capital de um império que se estendia desde o Eufrates até o Egito. 1 Reis, capítulo 6,
ao capítulo 10 contam essa história dessa prosperidade, desse desenvolvimento então vivido aí dessa era de ouro de Israel com Davi e Salomão. Nós sabemos que Israel caminhou unido como um povo só durante o reinado de Saul, Davi e Salomão, por um período de 120 anos. Depois intrigas, enfim, dificuldades, as mais diversas, levaram o povo a se separar. Temos Israel e Judá, cada um com seu rei, cada um com seu centro religioso, cada um vivendo aí a sua vida. E a caminhada desse povo, ela sofre reveses, até que então Nabucodonosor, ele conquista Jerusalém em 586 a.C. Jerusalém, capital de Judá, capital do lado em que a dinastia davídica estava reinando em função da promessa que Deus houvera feito a ele de que não lhe faltaria sucessor. Nabucodonosor destruiu o templo e ele exilou o povo. Daniel, ele nos conta essa história. 50 anos depois, com a conquista de Babilônia pelos persas, porque os babilônios também, que governaram o mundo por um tempo, foram conquistados depois por um outro império, o Império Persa, cujo Ciro era o rei desse império. Então Ciro, ele conquista Babilônia, e nesse momento, então, dessa conquista da Babilônia, que Ciro passa a ser o governante, passa a ser o homem importante, nós encontramos então a história aí de Neemias. Neemias, ele é copeiro do rei Ciro, ele serve a Ciro no palácio, ele é alguém de confiança do rei. O copeiro é aquele indivíduo que bebia toda a bebida que chegava lá para o rei antes para ver se não tinha veneno. Então Neemias, ele ocupava uma posição de destaque importante, mas evidentemente também de alta periculosidade. E é nesse momento que nós então encontramos Neemias narrando essa história, esses fatos que envolviam a vida daqueles que ficaram lá em Israel, daqueles que ficaram em Jerusalém e que não foram deportados aqui para a Babilônia. Muito provavelmente, queridos, Neemias, ele tenha nascido no cativeiro. Ele provavelmente nasceu no cativeiro, cresceu no cativeiro e ele obteve uma vida de destaque enquanto sendo servo ali do rei Ciro da Pérsia, enquanto sendo o seu copeiro. Ele vivia uma vida regalada, uma vida próspera, uma vida tranquila. Mas mesmo vivendo esse tipo de vida, ele se preocupa com o seu povo, ele se preocupa com as pessoas que estavam lá em Israel, que estavam lá em Jerusalém. Neemias é um livro bastante estudado, bastante utilizado, especialmente para as pessoas que querem falar sobre liderança, em função de Neemias ter conseguido realizar um fato extraordinário. Em menos de 2 meses, ele conseguiu realizar uma obra que outros haviam tentado realizar durante décadas e não conseguiram realizar. E nessa série, então, de mensagens, princípios poderosos para a oração eficaz, nós vamos aprender com Neemias alguns segredos dele ter sido esse líder carismático, eficiente, eficaz. Nós vamos aprender alguns princípios que nos mostram como que ele conseguiu realizar uma obra em menos de 2 meses que outros haviam tentado realizá-la por décadas. Queridos, o texto e a oração de Neemias nos mostram, o texto lido, Neemias 1, de 1 a 11, quais são os princípios, quais são as causas ou a primeira causa para que nós então tenhamos eficiência e eficácia na nossa oração. O primeiro princípio, e é o que nós vamos observar neste programa de hoje, para a oração eficaz é o seguinte: para ser eficaz, preste bem atenção, para ser eficaz, a sua oração, a minha oração, ela deve ser precedida do conhecimento de uma necessidade. Os versículos 1 a 4 do capítulo 1 de Neemias, eles nos mostram a necessidade
que aquele povo ele tinha, aquele povo sentia, aquele povo apresentava. E Neemias, então, no intento de ajudá-los, no intento de cooperar com eles, no intento de contribuir com eles, ele se preocupa com a situação daquelas pessoas, com a necessidade daquelas pessoas. Como já dissemos, Jerusalém houvera sido destruída pelos babilônios em 586 a.C. E apesar de repetidas tentativas de reconstruir o muro, a cidade ainda se encontrava em ruínas. Eles tinham perdido sua posição aos olhos de outras nações e tinham perdido o respeito próprio. Você sabe, você conhece a história de Israel. Esse povo era escravo no Egito por um bom período de tempo. E foi tirado de lá sob a liderança de Moisés, evidentemente com a mão forte de Deus cooperando com ele, ajudando, dirigindo ele. E esse povo então, eles saem de lá numa condição de escravos, eles saem de lá numa condição delicada e acabam se tornando uma nação forte, poderosa, uma nação que conquista os seus objetivos, os seus ideais. E eles viveram como uma nação forte, poderosa por um bom tempo. E eles obtiveram com isso o respeito de outras nações e de outros povos. Porém, nesse contexto agora de Neemias, tudo isso foi por água abaixo. Eles estão humilhados, eles estão cativos, eles estão com a capital destruída, o centro religioso em ruínas. Enfim, o moral deles está em baixa. A autoestima deles está em baixa. E Neemias, ainda que vivendo numa condição muito boa, ele se preocupa com o seu povo, ele se preocupa com as pessoas. E ele então intenta ajudá-los, ele intenta fazer diferença como servo de Deus enquanto ele vive, no período que ele palmilha por esse mundo. E para começar a ajudar o seu povo, ele evidentemente se coloca diante de Deus em oração, mas ele se coloca diante de Deus em oração, tendo conhecimento das condições do seu povo. Neemias, queridos, ele se importou. Teoricamente, como já disse, ele não precisava se importar, pois ele estava bem colocado na vida. De repente, ele poderia pensar o que muitos pensam hoje, Se eu estou bem, se eu cheguei onde eu estou, os outros também que trilhem o caminho das pedras, os outros que se virem. Isso é um pensamento corrente, não só no mundo de hoje, mas acredito que desde que o pecado entrou no mundo, o homem tem se tornado egoísta, egocêntrico e pouco preocupado com o próximo. Mas Neemias nos mostra que a preocupação com o outro é uma prática que deve ser uma prática de vida de cada um de nós. São resquícios, digamos assim, são vislumbres do Evangelho, são vislumbres das boas novas que Jesus nos apresentam, mas que já estão também aí, muitas vezes talvez ocultos aos olhos de alguns, nas páginas dos livros da Primeira Aliança do Antigo Testamento. Querido, o primeiro princípio para que a sua oração seja eficaz é você ter conhecimento de causa, ou seja, você precisa saber o que você vai colocar diante de Deus na sua oração. E amados, eu sei que muitas vezes estamos num emaranhado de problemas, de dificuldades, de angústias, de causas que aparentemente são insolúveis, mas é interessante que você se organize com as suas dificuldades, com os seus problemas, e você coloque numa escala de prioridade aquele que é o mais importante, aquele que você precisa resolver primeiro. E você e eu, nós somos cooperadores de Deus e com Deus. E Deus, o nosso Pai, ele tem a intenção, o desejo, o anelo de ajudar a mim e a você a solucionarmos os problemas, para termos uma vida celeste enquanto palmilhamos por esse mundo. Mas para que você tenha uma vida celeste, uma vida abundante e frutífera, você precisa evidentemente ser uma pessoa organizada. Você precisa conhecer os seus pontos fortes e os seus pontos fracos. E em relação à solução dos problemas que te afligem, faça como Neemias. Estude-os, observe-os, veja qual é o mais importante, qual é o que precisa ser solucionado primeiro e comece então a colocar diante do Senhor em oração esse problema, dando a Deus detalhes,
Como é que ele surgiu na sua vida? Quais passos errados você deu para que esse problema surgisse e se avolumasse tanto? E a partir daí, comece então a diuturnamente apresentar diante de Deus a questão. Senhor, eu estou com uma dificuldade premente no meu casamento. O meu casamento não vai bem, a minha família não vai bem. Eu preciso da graça tua, da misericórdia tua, para que junto contigo eu então consiga desenvolver uma vida familiar, uma vida conjugal abençoada e abençoadora. Senhor, eu estou com um problema nas finanças em função da crise que nós estamos atravessando no Brasil. Coloque diante de Deus de modo ordenado, de modo organizado, qual é o seu principal problema. E ore a Deus apresentando com detalhes ele, pedindo que ele dê graça, que ele lhe dê sabedoria, para que você então o resolva, o solucione através da ajuda dele, através da abertura de portas que, sem dúvida alguma, o Senhor quer escancarar diante da sua caminhada. Eu quero nesse programa, nesse momento, orar por você. E eu quero que você então encontre qual é o principal problema que te aflige nesse momento. Até em 10. Não, eu quero orar com você por um problema. Nós vamos colocar diante do Senhor um problema. Tá certo? Aquele que é o mais importante. Aquele que é o que realmente te aflige mais. O que você precisa resolver. O que você precisa da ajuda de Deus para solucionar urgentemente, rapidamente. É a prioridade isso. Então nós vamos colocar esse problema diante do Senhor e nós vamos orar. Tá? Antes da oração, porém, eu quero chamar aí os nossos apoiadores e aí depois, né, no segundo bloco, a gente vai estar orando por esse problema. Dá tempo de você pensar um pouquinho mais, organizá-los aí e você então decidir, tá certo? Qual é o prioritário, qual é aquele que você precisa que Deus haja urgentemente. Fique com os apoiadores, eu volto já já para orar com você e por você. E agora eu estou aqui na Potenza, corretora de seguros, e eu vou falar com o Alexandre, que vai explicar para a gente como funciona uma corretora. Tudo bem, Alexandre? Tudo bem. A corretora de seguros é uma empresa especializada no comércio, na comercialização de seguros. E esses seguros são em todos os ramos, ou seja, você pode comercializar o seguro rural, o seguro de residência, seguro de empresa, de automóvel, seguro de vida. E a Potenza é credenciada nas melhores e mais conceituadas empresas de seguro, não é isso, Alexandre? Isso, é verdade. Hoje, a nossa corretora, ela é credenciada em 9 companhias seguradoras. O cliente, quando vem até a Potenza, ele escolhe uma dentre 9 propostas que nós oferecemos a ele, aquela que mais se adapta às suas necessidades. A partir do momento em que ele escolhe a melhor proposta, nós vamos dar o melhor atendimento a ele. Vamos supor que ele tenha um problema, um sinistro. Bateu o carro no meio da estrada ou teve um princípio de incêndio na sua residência. Ele pode entrar em contato com a nossa corretora 24 horas, através dos telefones que nós vamos oferecer a ele, e nós vamos dar todo o atendimento para poder acompanhá-lo nesse sinistro até que a seguradora venha a dar a sua cobertura. Então agora você já sabe, para contratar um seguro residencial, rural, de veículo, qualquer que seja o seguro, como o Alexandre mesmo explicou, é só você vir aqui na Potenza Corretora de Seguros. E o Alexandre vai passar para você o endereço e o telefone. Isso. A nossa corretora Potenza fica na Rua Oliveira Marques, 1418, no centro. E os telefones nossos são 67-3422-0375 ou 9972-1642, no centro da cidade. Então deixe os seus bens com quem entende do negócio. Venha para a Potenza Corretora de Seguros. Quer equipar o seu restaurante, panificadora ou conveniência? Então conheça a Maquipel, onde você encontra uma linha completa em estufa para pães, salgados, batedeiras, liquidificadores industriais, fritadeiras para salgados e pastéis.
Você encontra também bebedouros, fogões, freezers, chapas para lanches, assadeiras de frango e muito mais. Na Macpel você encontra produtos de qualidade, com garantia e ótimos preços. Macpel, Rua Desidério Felipe de Oliveira, 594, no Jardim Flórida 2, em Dourados. Mais informações, 3426-5900. Muito bem, querido, já estamos de volta. Acredito eu que já deu tempo de você juntar aí os problemas, as dificuldades, os percalços pelos quais você está passando, atravessando. Todos nós passamos percalços, enfrentamos dificuldades. E eu quero então, nesse momento, orar com você. Mais uma vez eu digo, certifique-se da situação que você se encontra. Elucide aí o problema, tá certo? Tenha ciência de realmente qual é o problema, qual a gravidade dele. E aí, então, a gente vai estar orando para que o Senhor quebre as amarras, quebre as dificuldades e te dê graça, nos dê graça para que a gente, com a cooperação, com a ajuda dele, evidentemente com a nossa também, encontremos aí uma solução a contento para o problema principal que aflige a sua vida, que aflige as vossas vidas. Curva a sua fronte, nós vamos falar com Deus nesse momento. Perto quero estar, junto aos teus pés. Deus e Pai, nós queremos, em nome do Senhor Jesus, reconhecer, ó Deus, que Tu és onipotente. Tu és o Deus dos céus. Neemias, papai, quando ora, ele reconhece que Tu és o Deus dos céus, que Tu és grande, poderoso. Neemias reconhece, papai, o que Tu és. E nós também reconhecemos o que Tu és e expressamos assim a nossa adoração. Louvamos também o Teu nome porque Tu tem criado todas as coisas e nos dado o dom da vida. Ó Deus, além de Te adorar e Te louvar, nesta manhã eu quero, ó Deus, rogar, entrar, ó Deus, diante da Tua presença, clamando pela vida desses que nos assistem e nos ouvem nesse momento. Seja pela TV Grande Dourado, seja pela internet, seja por um DVD. Papaizinho, que Tu atente para a necessidade, ó Deus, que este Teu servo, essa Tua serva tem colocado diante do Teu altar nesse momento. Eu me coloco na brecha como um intercessor, rogando que o Senhor dê a essas pessoas, a essa pessoa que nos ouve nesse momento, ó Deus, a graça, meu Deus, a virtude advinda, meu Deus, da Tua pessoa, do Teu Santo Espírito, para que Ele consiga, meu Deus, desenrolar essa situação, resolver esse problema que o aflige, Pai. E que em nome de Jesus, Deus abençoe, Deus amado, se existe alguma amarra do inimigo, nós quebramos, nós lançamos por terra em nome de Jesus e declaramos, Deus, que a vitória já é de todo aquele que Te ama, que Te obedece, de todo aquele que ouve a Tua palavra e que anseia alinhar a sua vida de acordo com os Seus preceitos. Papaizinho, em nome de Jesus, entra com providência e abençoa, dando solução ao problema, meu Deus e meu Pai, que está afligindo este homem e esta mulher. Seja ele emocional, físico, financeiro, de saúde, Deus, realiza uma obra abençoadora em nome de Jesus. Assim eu oro e declaro sobre a vida dos Teus filhos e filhas, dos Teus servos e servas, a Tua bênção, a vitória, para a honra e para a glória de Jesus. Amém e amém. Bem, queridos, nós queremos mais uma vez agradecer a audiência de todos vocês que estão conosco, assistindo o Falando de Vida, seja pela TV Grande Dourado, seja pela internet, seja por um DVD que você adquiriu, que você ganhou de alguém. Nós iniciamos hoje uma série de mensagens onde estamos apresentando princípios poderosos para a oração eficaz. O primeiro princípio para que a sua oração seja eficaz é você conhecer a sua necessidade, principal, a sua necessidade premente com detalhes. Quando Neemias ora ao Deus dos céus, ele ora com conhecimento de causa. Então, querido, quando você for orar mais uma vez e outra vez, ore ao Senhor com conhecimento de causa. A situação é essa e essa, Senhor. Eu preciso que o Senhor me ajude. Eu preciso que o Senhor me dê graça. E sem dúvida alguma, aquele que é poderoso
para abençoar a mim, a sua, as nossas vidas. Aquele que é fiel, ainda que sejamos infiéis, vai contribuir, vai ajudar, vai derramar sobre a sua, sobre a minha, sobre as nossas vidas, bênçãos sem medida, nos dando condições, queridos, de desfrutar da vida abençoada e abençoadora enquanto palmilhamos por este mundo. Que Deus te abençoe. Até o próximo programa, onde daremos sequência a essa mensagem, a essa série de mensagens, princípios poderosos para a oração eficaz. Fique com Deus. Até o próximo programa, em nome de Jesus. Amém. Perto quero estar, junto aos teus pés.